Rádio Gospel Gaspar. O som que vem do céu para o seu coração. Razão de Viver, com o pastor Antônio Lourenço. Olha, agora são 11 horas e 45 minutinhos. Faltando 15 minutos para o meio-dia. E eu agradeço aí a sua presença, a sua audiência, a sua companhia aqui conosco, né? Fico muito feliz por você estar nos ouvindo nessa manhã agradável e abençoada de terça-feira, né? Hoje é dia 8 de novembro do ano 2002, né? E está aqui conosco, ainda está aqui para a segunda e a última parte do nosso, da nossa, não vou dizer entrevista, né? Da nossa conversa, né? Falando de Bíblia, falando de Deus, né? Está aqui conosco o irmão Alcione, um homem convertido, um homem que se converteu, que se rendeu ao poder do Evangelho, né, Alcione? Alcione, nós temos aí agora 14 minutinhos, né? E você pode comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Essa palavra que o pastor Toninho acabou de falar agora, né? Se render ao Evangelho, né? Essa é a realidade, né? Temos que nos render, né, a uma coroa incorruptível, né? Sim. A coroa da vida eterna, a esperança, né? Os dias têm sido de aflição, de tribulação, né? Independente, cada um tem as suas lutas, né, diárias, né, como ser humano, né? Verdade. Nessa terra. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, né, que na terra nós teríamos aflições, né? Mas que Ele venceu o mundo, né? Então nós somos capazes de vencer as aflições, as tribulações, as perseguições, né, e tudo aquilo todos os ventos contrários, né, no Senhor Jesus Cristo, né, tendo o Espírito Santo de Deus conosco, né, a promessa, né, quando o Senhor Jesus Cristo tornou ao céu, Ele falou que deixaria o Consolador, o nosso amigo Espírito Santo, né, aquele que nos auxilia, né, que nos mostra, né, a justiça, o juízo, né, nos aponta, né, do pecado, né, e isso é maravilhoso. No momento que tu tá ali prestes a tropeçar, o Espírito Santo vem e te lembra, né? É maravilhoso. Então, essa esperança aí, esse é o motivo de nós estarmos aqui, né, pastor Toninho, reverberando a palavra do Senhor, entregues, né? Rendidos, né, pastor? Se render, né? O que é se render? Eu não sei se você já foi assaltado, mas eu já fui, né? Sim, eu já fui. Eu estava numa cooperativa de banco, num banco aqui na cidade de Gaspar. Era um dia de manhã, era por volta de 10 horas, 10h30 da manhã, e entrou uma quadrilha de assaltantes, arrombaram lá com carabina e revólver. Ela era uma turma lá, e eles nos renderam, todo mundo ficou no chão, e eu fiquei rendido. Então eu tive que abrir os braços, e eles tiraram de mim tudo que eu tinha no bolso, dinheiro, documento, porque eu fiquei rendido na mira de uma arma, né, que podia me tirar a vida. Então, quando a pessoa está rendida, ela não tem mais vontade própria, ela faz a vontade da pessoa que lhe rendeu. Então, quando nós nos rendemos, por que eu estou contando isso? Porque com Jesus é a mesma coisa, tá? Jesus pede para que nós nos rendemos a Ele. Quando nós estamos rendidos ao Evangelho de Cristo, nós não fizemos mais a nossa vontade, nós não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade do Evangelho, a vontade do Espírito Santo. Estar rendido a Jesus é fazer a vontade dele e não a nossa. Amém. É isso que a maioria dos cristãos deve entender, né? Seguir Jesus é estar rendido a Ele, como Ele se rendeu à cruz do Calvário. Ele fez a vontade daqueles soldados, dos judeus que estavam ali. Ele se rendeu para que nós fôssemos libertos de todo o pecado. Ele se rendeu à pregação, à cruz do Calvário. Assim nós também temos que nos render a Ele. Render-se ao Evangelho é fazer a vontade da Bíblia Sagrada em nós, não é verdade? Pegando um gancho, né, pastor? Sim. Isso que o pastor está relatando aí, sobre o que aconteceu com Jesus, naquele momento ali, cumpriu-se as Escrituras também, né?
tornando a Bíblia, né? Ele cumpriu suas escrituras, né? Lançaram sorte sobre as vestes dele, e várias outras coisas que aconteceram ali que cumpriu suas escrituras, né? Então também, assim como o pastor Toninho está falando de se render, e hoje nós temos que ter muito cuidado nas relações interpessoais para a gente estar cumprindo o mandamento que Jesus nos passou, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, né? Sim. E assim como Ele nos amou, nós amarmos o nosso próximo. Então a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, né? A nossa luta é contra as potestades e principados nas regiões celestiais, né? Paulo fala nas cartas dele ali, né? Então a nossa luta, ela não é contra o ser humano, ela não é contra as pessoas, ela é contra potestades e principados, contra espíritos malignos. E as nossas milícias, elas não são carnais, elas são espirituais, né? É oração, é proclamação, é intercessão, sabe? É a gente olhar com um olhar de misericórdia para o nosso próximo, né? A palavra mesmo diz, né? Sacrifício não quero, eu quero misericórdia, né? A misericórdia, o amor, né? Há tantas coisas que nos dividem, né? Mas sempre rendido ao Senhor Jesus Cristo. Sempre que a gente for degladiar, se irar, né, o nosso coração se endurecer, a gente lembrar, né, do sacrifício que Cristo fez na cruz, né? Ele foi levado ao abatedouro como ovelha muda, né? Ele não se defendeu, né? No último momento, o que ele falou foi a Pilatos, né, que nenhum poder teria sido dado a ele se não fosse pelo Pai que estava no céu, né? Então a humildade de Jesus, o amor de Jesus nos constrange, né, pastor Toninho? É verdade. Olha, eu quero mandar um abraço também para a cidade de Capão do Leão. Capão do Leão, sabe onde fica? Não. Irmão? Se eu não me engano, pelo mapa aqui, pelo pingo que tem no mapa, fica na Costa Doce. Sabe onde fica a Costa Doce? Tá vendo? É fora do país, né? Não. Costa Doce fica no Rio Grande do Sul. Oh, beleza. É ali aquela lagoa que tem ali, acho que é a Lagoa dos Patos, certo, né? Que tem a costa do mar, que é aquela tira de terra entre a lagoa e o mar. É um e tem a Costa Doce. Isso, é um grande berçário, né, pastor? Sim, da tainha. Tainha, camarão, né? Então, o Capão do Leão, eu creio que fica perto de Pelotas, da cidade do Rio Grande, por aí. Um abraço, então, àqueles que nos ouvem ali de Capão do Leão, tá? Benção. Muito obrigado pela sua audiência, né? Só queria abrir só isso, né? Pastor, que maravilha, né, poder estar falando aqui para outros estados, para outras nações, né? Deus é Deus de toda a terra, como eu já falei anteriormente, né? Sim. O Senhor é maravilhoso e paciente para salvar a todos, né? Ele não vê pessoas, né? Ele não vê seres humanos, ele vê almas, né? Todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, entregar sua vida e seguir a Cristo será salvo pela fé, né? Nós somos justificados pela fé, né? Assim como nosso pai Abraão, né? Foi justificado pela fé, nós somos filhos de Abraão, né? Pela fé nós somos justificados, né? Exatamente. E essa graça é maravilhosa, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele está aí. Vamos buscar, vamos realmente acreditar na Bíblia. A Bíblia não mudou. O nosso Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável, ela não mudou. Ela é a mesma. Deus é o mesmo. Deus com muita misericórdia, ele nos perdoa, ele nos restaura, né? Vai além de um perdão. Vem a restauração, a nossa vida é mudada, transformada, a gente já passa a viver o céu na terra, né? É outra vida, pastor. Assim como o senhor falou no início ali, o que eu posso falar assim, de modo geral, sobre a minha conversão, é o céu na terra. A gente vive as tribulações, o evangelho não é só flores, a gente vive as dificuldades, mas eu ouvi há alguns dias que todo dia a gente passa e encontra o inimigo das nossas almas, né? Se a gente não encontrar é porque nós estamos andando na mesma direção dele, né? Então, as aflições, as tribulações, tudo isso aponta que nós estamos no caminho certo, né? Também assim, o Evangelho, a palavra fala que o reino dos céus é tomado à força, né, pastor Toninho? Sim. É a força, através da força da oração, né? Exatamente. Da ação, da decisão de querer seguir a Cristo. O quão dificultoso que seria, né? Se fosse só pela força do nosso braço, mas é pelo querer mesmo, né? Essa força, ela é, né, na força da palavra aí, é uma expressão que nos mostra que nós temos que perseverar, né, pastor? Perseverar, né? Sim. É como numa corrida, né? O importante não é quem chega por primeiro, né? Uma maratona longa, não é importante quem é o primeiro a chegar, mas sim chegar, né? Muitos correm,
mas somente um recebe o prêmio, né? Verdade. Bem, amado ouvinte, você está ouvindo aqui, né, uma conversa aqui com o irmão Alcione. O irmão Alcione é uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo, e ele, antes de aceitar Jesus Cristo, ele vivia perdido nas drogas, vamos dizer assim. É verdade. Como muitas pessoas hoje estão perdidas. Então você que está me ouvindo, você tem um filho que está nessa situação, ou uma filha, ou se você mesmo está nessa situação que está acorrentado pelo vício das drogas, do álcool, do sexo fora do casamento, enfim, eu quero te dizer que Jesus Cristo ainda cura e liberta. Ele liberta, assim como curou e libertou o irmão Alcione. Hoje, o irmão Alcione já era casado, né? E vivia assim, né? Era uma bagunça, pastor. Era uma bagunça, né? E para muitas pessoas isso é normal, né? Mas não é normal. Não a pessoa, ela trabalha, recebe o dinheiro e muitas vezes deixa de comprar coisa para sua família, para suas crianças, para poder pagar a pessoa que vende a droga. É verdade. Né? Isso é muito ruim. Mas um dia alguém falou para ele do Senhor Jesus Cristo, falou para ele do Evangelho, falou para ele da Bíblia Sagrada. É verdade. E ele acreditou. E a hora que ele acreditou, automaticamente o Espírito Santo entrou nele e curou ele. Hoje ele é uma pessoa livre e liberta. E ele está aí para te aconselhar sempre, né? É verdade, pastor. Bom, falta agora 4 minutinhos para o meio-dia. Eu gostaria que você deixasse aí para nós algum ponto final, assim, uma conversa, assim, se despeça, entendeu? Amém. E fale alguma coisinha para nós em 2, 3 minutinhos, por favor. Olha, se eu pudesse falar algo, né, para os meus irmãos que estão nos ouvindo, né, somos todos irmãos, né, em Cristo Jesus, né, e o Senhor Jesus Cristo quer restaurar a sua vida, seja lá o que você estiver enfrentando, seja as circunstâncias adversas. Existe também um grande problema hoje nos nossos dias que é o vazio existencial, né? A gente vive momentos que as pessoas acabam colocando suas expectativas em cima de coisas, de valores, né? Sim. E nada disso nos preenche, né? O que nos preenche é a presença de Deus, né? Muitas vezes a gente pede que o Senhor venha com a sua presença, mas é nós que saímos da presença dele, né? Então, logo que veio a minha conversão, eu estava vivendo isso. Eu já tinha passado por esse problema com as drogas, né? Já fazia bastante tempo, né? Alguns anos, mas eu estava vivendo um momento de vazio existencial, uma tristeza, e eu tentava preencher com coisas que não fazem sentido, né? E assim como o pastor Toninho falou antes, em algum momento eu podia até voltar para o meu problema com drogas, porque eu estava vazio. Talvez eu pudesse preencher com bebida, com drogas e com essas coisas. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio e me tocou, eu não pensei 2 vezes, né? Eu sempre amei Ele, né? Eu, desde pequeno fui ensinado sobre esses caminhos, e é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Não desista, persista, independente do que você está enfrentando, né? Eu errei e falhei muitas vezes por achar que eu deveria ser perfeito, né? Para buscar o Senhor, né? E nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós, todos estamos destituídos da glória de Deus, né? Nós não somos dignos, né? Mas pelo perdão, pela misericórdia e pela graça, nós somos justificados, né? Não por obras, né, para que o homem não venha se gloriar, né? Então o que eu posso falar é que esse caminho é maravilhoso, irmão. Não desista, busca a face do Senhor, da forma que você entende. Ele bate a porta, abra e ele entrará, sua vida mudará, a vida dos seus filhos, né? O Senhor é benigno para abençoar até a 1000ª geração de todo aquele que é fiel aos seus caminhos, né? Então não desista. Se eu pudesse dar uma palavra, né, seria não desista, né? Não desista, porque o Senhor é contigo. Eu queria agradecer também ao pastor Toninho pela oportunidade, né? E parabenizar, né, por esse meio, né? Por esse canal de bênção que é a Rádio Gospel Gaspar, né? Que as pessoas possam dar valor para isso, né? Que possam ouvir, né, e ser edificado pela palavra de Deus. O pastor Toninho é um homem de Deus que já há muitos anos, décadas, vem pregando o Evangelho, e pela graça de Deus o Senhor lhe deu esse canal, né, que é uma bênção, irmãos. Aproveitem enquanto o Espírito Santo de Deus está na terra,
está falando conosco, né? As portas da graça estão abertas e a gente tem acesso ao Pai, né? A gente tem a salvação disponível nos dias de hoje. Então não deposite a sua fé nos homens, nos governos terrenos. Deposite a sua fé no único que pode nos salvar e restaurar as nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, obrigado, irmão Alcione, muito obrigado aí por suas palavras, né? Inspiradas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, aqui nos estúdios da Rádio Gospel Gaspar, são 12:00 em ponto, tá? E eu quero agradecer, então, a sua audiência, tá? Muito obrigado, e prometendo para você que amanhã é quarta-feira, isso, quarta-feira, dia 9, amanhã, nós estaremos aqui novamente a partir das 8h da manhã com o programa mais abençoado do seu rádio, Razão de Viver, ok? Você vai ficar aqui agora com a programação, ainda com a programação Razão de Viver, aqui, mas nós vamos encerrando aqui agora a entrevista, tá bom? E convidando o irmão Alcione para estar conosco mais vezes, né, irmão? Tá bom? Amém. Então dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, até mais, é um privilégio, né? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco em todas as nações e todos os estados, né? Que o Espírito Santo de Deus desça sobre a terra como um vento impetuoso, assim como já o foi antes, né? Amém? Amém, pessoal. Até amanhã. Fiquem em paz. Um beijo no coração de todos. Rádio Gospel Gaspar, a rádio da família. Rádio Gospel Gaspar, um amor de rádio. Rádio Gospel Gaspar. O som que vem do céu para o seu coração.